Olá, amigos e amigas, meu nome é Luiz Gustavo Mariotti, sou médico geriatra e integrante da Associação Médica Espírita de Botucatu. Hoje eu venho conversar um pouco com vocês sobre um tema que na mídia tem aparecido com bastante frequência ultimamente, que é sobre a temática da eutanásia e do suicídio assistido, não é? Esse é um tema muito relevante, haja vista que nós temos visto um aumento do número de países que têm legalizado a eutanásia ou o suicídio assistido, associando esses dois temas a um outro tema chamado dignidade na morte, né? Claro que é um assunto extremamente polêmico e que ganhou as páginas dos jornais recentemente com a morte assistida do poeta e imortal da Academia Brasileira de Letras, o Antônio Cícero, de 79 anos, que se submeteu ao procedimento de suicídio assistido em outubro agora do ano de 2024 na Suíça, país em que essa prática é legalizada, né? A sua decisão acendeu mais uma vez o debate sobre a eutanásia, o suicídio assistido e a dignidade da morte, né? Teria sido uma atitude de coragem, como sinalizam alguns, né? Será que uma morte assim traz mesmo a dignidade? Então, para a gente discorrer um pouco sobre esse tema, eu quero ler um trecho da carta escrita por ele antes de se suicidar, onde ele diz assim: queridos amigos, encontro-me na Suíça, prestes a praticar a eutanásia. O que ocorre é que minha vida se tornou insuportável. Estou sofrendo de Alzheimer e espero ter vivido com dignidade e espero morrer com dignidade, né? Esse é um trecho da carta e que de alguma forma nos faz meditarmos sobre como se dá essa decisão pelo suicídio assistido que ocorreu com o Antônio Cícero, né? Então, acho que primeiramente é a gente refletir, né, que é muito importante a gente primeiramente deixar os nossos profundos sentimentos e votos de paz aos familiares, amigos e fãs do poeta, né? Todos nós imaginamos que não deve ter sido uma decisão fácil, essa tomada de decisão em todos os sentidos, né? E aqui não cabe o julgamento à pessoa, mas sim uma breve reflexão sobre o sofrimento humano. O suicídio assistido, que se caracteriza por auxiliar a pessoa nas informações ou nos meios necessários para cometer o suicídio, incluindo aconselhamento sobre doses letais de fármacos e a prescrição ou fornecimento desses fármacos, é uma prática medicamente assistida que é legalizada em alguns países, como a Suíça, Colômbia, Canadá e alguns estados dos Estados Unidos, né? Já em países como Bélgica, Holanda e Luxemburgo, tanto a eutanásia quanto o suicídio assistido são legalizados. Agora, do ponto de vista do sofrimento humano, eu entendo que as pessoas que pedem pelo abreviamento da vida física estejam pedindo, na verdade, pelo alívio do sofrimento multidimensional que as acomete. O ser humano carrega consigo o senso de autopreservação natural que direciona a sua vida. O sofrimento pode ser intolerável quando não há o cuidado adequado desse sofrimento, incluindo o sofrimento físico, emocional e o existencial. Agora, há uma frase, né, nessa carta que ele deixa antes da sua morte, tem uma frase que eu queria discorrer com vocês, né? Ele diz assim, abre aspas: o que ocorre é que a minha vida se tornou insuportável. Estou sofrendo de Alzheimer. Assim não me lembro sequer de algumas coisas que ocorreram não apenas no passado remoto, mas mesmo de coisas que ocorreram ontem. Exceto os amigos mais íntimos, como vocês, não mais reconheço muitas pessoas que encontro na rua e com as quais já convivi. Não consigo mais escrever bons poemas, nem bons ensaios de filosofia. Espero ter vivido com dignidade e espero morrer com dignidade. Fecha aspas. Bom, com essa frase, na verdade, a gente pode refletir o seguinte aspecto: que há um sofrimento psíquico e existencial
traduzido com a perda de sentido na sua fala. Para aqueles com um comprometimento cognitivo, sobretudo nas fases mais leves do quadro demencial, a percepção das falhas de memória é algo bem significativo e que pode trazer angústia. Por outro lado, os recursos para amenizar essas perdas, como a reabilitação cognitiva, a readequação de rotinas, suporte social e o apoio emocional e espiritual, são valiosos instrumentos para o enfrentamento dessa condição. Dignidade é um estado ou uma qualidade relacionada a sentir-se digno de honra ou respeito, ou autoestima. No contexto de adoecimento grave, a perda da dignidade está associada às preocupações com situações inacabadas, às mudanças na identidade e no funcionamento do seu papel social, à perda da independência, ao legado, ao propósito da vida, ao sentir-se espiritualmente desconectado ou até mesmo sentir-se sem apoio ou incompreendido pela família, amigos ou prestadores de saúde. Além disso, fatores como sintomas físicos descontrolados, como dor, náusea, fraqueza, falta de ar, etc., além de depressão, ansiedade e alterações cognitivas, também resultam em perda do senso da dignidade. Portanto, é preciso diferenciar bem o que é viver com dignidade e morrer com dignidade. Penso sobre algo que é fundamental nessas condições. A relação entre o profissional da saúde e o paciente é algo muito importante. Ela pode ser uma fonte importante de consolo e segurança para os pacientes e seus familiares. É preciso sempre haver boa comunicação para fornecer suporte necessário e a sensação de segurança, também contribuindo para o alívio do sofrimento, né? Recentemente também um crítico literário, né, chamado Silviano Santiago, lamentou a morte do poeta Cícero e disse, né, que Cícero teve a coragem de enfrentar a morte de uma maneira quase socrática, como se de antemão condenado pela morte. Surge, segundo ele, a coragem que é muito importante na poesia dele, a coragem de um ato elegante diante da inexorabilidade da sua morte, né? Trazia ele também que esse diálogo dele, Antônio Cícero, com a morte, vai inspirar reflexões muito profundas. Bom, na minha opinião, esse é um depoimento bastante emblemático e cabe algumas reflexões sobre ele, né? Primeiro, que Sócrates foi denunciado como subversivo por não acreditar nos deuses da cidade e foi acusado por corromper a mocidade, né? Então a condenação foi a morte de Sócrates, né? Ele não se suicidou, né, como uma forma de abreviar um determinado sofrimento, né? Muito pelo contrário. Sócrates convidava os jovens a refletir, a meditar por si mesmos, né? E por isso ele era temido pelos políticos da época. Ele foi um precursor de alguns princípios cristãos que seriam mais tarde trazidos e esclarecidos por Jesus, como a imortalidade da alma e a existência da vida futura. Então, a morte de Sócrates não se assemelha de nenhuma forma com o pedido de morte abreviada pelo escritor, né? Conviver ou ser portador da doença de Alzheimer não é sentença de morte, como alguns querem sinalizar para a sociedade, né? Se assim fosse, ser a semelhança de um portador de diabetes, sobretudo nos casos insulino-dependentes, doença renal crônica, lúpus, doença cardíaca e câncer também remeteriam a condições intoleráveis. E isso, na nossa prática profissional, isso não é verdade. Coragem e elegância são características que talvez muitos de nós não tenhamos diante do sofrimento, sobretudo quando este não é acolhido, suportado, quando estamos sozinhos, sem apoio, desesperados ou desesperançosos. Há uma frase muito interessante de Viktor Frankl, eminente psiquiatra que viveu nos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, que nos faz refletir muito profundamente sobre o sofrimento e coragem. Diz ele, abre aspas, o sofrimento não é caminho indispensável para encontrar o sentido da vida. O sofrimento inevitável, abraçado com coragem, é heroísmo. Fecha aspas. Então assim eu pergunto, né? O que o materialismo atual tem nos convidado? A uma vida sem sentido ou uma vida com um verdadeiro heroísmo? Onde a gente consegue encontrar um sentido no sofrimento?
onde a gente identifica que a nossa vida ela é sim feita de dores, de sofrimentos, mas também de alegrias e de grande oportunidade de crescimento e de evolução espiritual, não é? E por fim, o jornal O Globo, sobre esse acontecimento com Antônio Cícero, informa, né, abre aspas, a origem da palavra eutanásia vem do grego e significa boa morte, né? Ela consiste na aplicação de uma dose letal de algum remédio por um médico que esteja acompanhando o tratamento de um paciente em estado terminal e sem perspectiva de melhora, né? O que é permitido na Suíça e em outros países, na verdade, é o suicídio assistido, que é quando o próprio paciente toma um remédio letal, né? Então veja, aquilo que a gente entende como boa morte, ela pode ser utilizada de diversas formas, né? Mas tem uma frase de uma enfermeira e que atua na área de cuidado paliativo, a portuguesa Patrícia Coelho, que caracteriza a boa morte como sendo aquela, abre aspas, a boa morte precisa ser tratada de forma individual. Se está sem dor ou sintomas, se está em um ambiente familiar, na companhia de amigos e familiares. É missão dos profissionais de saúde não apenas lutar contra a doença, mas também aliviar o sofrimento até o fim da vida. Fecha aspas. Geralmente, os pacientes oncológicos são os principais solicitantes da eutanásia e do suicídio assistido, embora tenha havido um aumento dos pedidos por pacientes com doenças neurodegenerativas. E dentre os principais motivos destacam-se a perda de autonomia, os encargos financeiros, a incapacidade de se envolver em atividades prazerosas, a perda de dignidade, a perda de controle das funções corporais e as preocupações sobre ser um fardo para os outros, além da presença de sintomas não controlados. E segundo a visão médica espírita, a gente compreende a boa morte como aquela que significa a desintegração do corpo físico no tempo natural, em que o paciente e familiares são bem cuidados, a obstinação terapêutica ela é evitada, tendo a compreensão de que o fenômeno da morte é acompanhado da desencarnação, em que o espírito abandona o corpo físico naturalmente e retorna à sua verdadeira pátria, que é o mundo espiritual. E podemos ir até mais além dizendo que a boa morte deveria ser compreendida como a jornada temporária do espírito imortal que se encerra na matéria após o esforço individual na conquista do seu aperfeiçoamento moral, deixando um legado de amor ao semelhante e respeitando a vontade e as leis divinas, né? Agora, qual seria a mensagem que a gente poderia deixar para as pessoas, né, que estão envelhecendo e que estão experienciando um processo de adoecimento, como um quadro demencial, ou seus familiares, né? Então a mensagem que eu deixo é que frustra-me muito a ideia de que uma vida inteira com suas realizações e potencialidades possa se encerrar de uma forma tão trágica, né? Seja através da eutanásia, do suicídio assistido. Haja visto que há um predomínio muitas das vezes da visão materialista e hedonista sobre a própria vida e a crença equivocada por muitos de que o sofrimento termina com a morte do corpo físico. É preciso lembrarmos que quantas histórias bem vividas, quantos laços ressignificados, quantas experiências de amor, de cuidados, de renúncia e humildade ocorrem por diversas vezes onde o adoecimento cognitivo se faz presente. Quando nos abstemos de viver com sentido, perdemos a nossa própria humanidade. Ouvi uma frase outro dia, aproveito para compartilhar com vocês. Abre aspas. Tristezas inexplicáveis estão à espera de todos nós. Fecha aspas. O sentido da vida, portanto, meus amigos, segundo até o próprio pesquisador Albert Camus, a questão existencial mais urgente da nossa humanidade se associa ao como aceitamos o destino. Se temos um vazio existencial, é preciso dar a oportunidade de preencher a alma. Desenvolver afetividade, relações saudáveis e de suporte, esperança, empatia, solidariedade e oferecer atendimento multidimensional ao paciente portador de um quadro demencial, por exemplo, e tantos outros relacionados a uma condição incurável, bem como a seus familiares e cuidadores, para o melhor enfrentamento da condição de adoecimento, são recursos possíveis de serem instituídos por toda a sociedade.
Um grande abraço a vocês, até o nosso próximo encontro. Um grande abraço.